Giro Metropolitano, para você, no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, em todas as suas plataformas e também na Rádio Jornal. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre um tema que já avançamos um tanto aqui. Habitação, moradia, a questão das chuvas, esses acessos para as pessoas com a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Simone Nunes. Prazer recebê-la aqui no nosso Giro Metropolitano. Seja bem-vinda. Prazer, Natália. Tenho acompanhado o excelente trabalho e conteúdo que vocês têm produzido aqui no Giro. Fico bastante satisfeita de poder falar um pouco aqui com vocês. E para essa conversa, Tônia Araújo, da Rádio Jornal, locutor, apresentador. Prazer tê-lo aqui na bancada, na companhia, meu parceiro. Prazer meu, Natália, secretária. Vamos embora falar sobre questões que impactam a vida de quem mora na região metropolitana, né? Bom, falando de impacto, a gente precisa lembrar que estamos numa quadra chuvosa, as chuvas dos últimos dias, e que logo à frente, no dia 28 de maio, completam-se 3 anos daquela tragédia que vitimou mais de 130 pessoas, uma marca no estado, né, secretária? Uma marca, quando eu digo no estado, uma marca na história. Eu que moro em Pernambuco tem quase 5 anos, isso está muito presente na minha memória, mas quem mora 30, 40, 50, nasceu aqui como vocês, nós são pernambucanos, também está muito marcado. E é um tema urgente também para se falar de moradia, de levar direito às pessoas, não é? Como a senhora tem visto esse processo desde então? Um programa é pouco para falar disso, mas como o Estado tem atuado em habitação nesses casos, secretária? Pois é, você falou numa marca, né, Natália? E aí, cumprimentando o Tony aqui, também um prazer estar com você. Eu acho que é como uma cicatriz, né? De uma ferida que foi realmente muito forte, principalmente nas gerações mais jovens que não acompanhavam um evento tão drástico como a gente teve lá em 2022. E desde janeiro de 23 a gente vem trabalhando bastante em infraestrutura. Acho que quando a gente fala de resiliência climática, e isso envolve esse período de chuvas, a gente precisa olhar para o que a gente tem que fazer de infraestrutura para que a nossa região, o estado, mas em especial a região metropolitana, suporte essas, essas fases, esses períodos climáticos que eles são esperados, né? Embora a gente sabe que todo ano tem o período das chuvas e nós temos aqui uma característica de uma região metropolitana, de uma cidade que fica numa situação crítica, a cidade do Recife, de áreas aterradas, né? Nós temos quase a cidade toda de áreas de mangue, Jaboatão, Olinda, com muitos morros, né? Olinda tem um percentual de mais de 60% da população vivendo em área de morro. Então, se a gente olha para isso e não pensa em investimento, isso é um problema. E em janeiro de 23, quando eu chego na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, uma grande surpresa para a gente, e uma surpresa ruim, é que a gente não tinha nenhum projeto dentro da Secretaria do Estado para encostas. E sem projetos, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer obras, inclusive captar recursos. Então, já em 23, o Estado de Pernambuco começou a fazer um trabalho gigantesco de estruturação da equipe técnica, inclusive com a criação de uma Secretaria de Projetos Estratégicos e com um redesenho das secretarias executivas de desenvolvimento urbano para que a gente tivesse equipes trabalhando nessas questões de risco, de mitigação de riscos do nosso ambiente metropolitano, das nossas cidades. E nós tivemos seleção do PAC em 23, né? E sabíamos que uma oportunidade de trazer recursos, mesmo com todo o trabalho que a governadora Raquel Lira tem feito de captar recursos, a gente escuta muito a operação de crédito, essas operações de crédito Empréstimos. tomadas pelos empréstimos tomados pelo governo do estado, têm financiado esse investimento que é um dos maiores da história em estradas, em água, em encostas, como a obra de Jardim Monte Verde, que foi ali um cenário, né? Jardim Monte Verde, infelizmente, foi palco de uma tragédia que adoeceu uma comunidade inteira, né? Se você chegar hoje em Jardim Monte Verde, a gente ainda encontra pessoas que sofrem de pânico, depressão, em razão dos acidentes de 22. Então, e a maior obra do país, do Brasil, de encostas, acontece em Jardim Monte Verde, é uma obra feita 100% com recurso do Estado, recurso tomado desses empréstimos. São 53 milhões de reais que a gente faz da área mais crítica. Não é tudo ainda daquela região, mas certamente ali, inclusive na Chapada, Rua Chapada do Araripe, que foi aonde teve
as mortes, né, concentradas ali. A gente está fazendo uma obra que envolve não só a questão da contenção das encostas, mas reurbanização, instalação de sistemas de captação de água de chuva, porque a nossa população ela sofre da chuva e sofre da falta Com a d'água. falta d'água, é. Então, que é assim, né, um contrassenso absoluto. E a gente tem feito diversas ações. Então, naquele momento, o Estado buscou os municípios que tinham já alguns projetos e apresentamos e conseguimos captar no primeiro PAC Seleções 100 milhões de reais para encostas. Para captar esses 100 milhões de reais, a gente teve que aportar recursos do Estado também. Nós vamos ter, junto com o PAC, mais de 200 milhões de investimentos. 100 milhões que a gente captou do PAC e 100 milhões que o governo do Estado apresentou nas respectivas propostas para viabilizar essa captação. Esses projetos dessa primeira seleção que a gente conseguiu trazer e que muitos deles já estão em fase final para que a gente licite, a obra especificamente, eles foram projetos produzidos pelos municípios, porque o Estado não tinha projeto naquele momento. E começamos a trabalhar para, junto com... E aí eu preciso fazer um reconhecimento, o Coronel Ramalho, que é o chefe da Defesa Civil do Estado, tem feito um trabalho brilhante junto às defesas civis dos municípios desde o início da gestão da governadora Raquel Lira. E, a partir do trabalho da Defesa Civil, das defesas civis dos municípios, a gente começou a fazer um mapeamento que nos possibilitou apresentar 1,6 bilhões de propostas agora no último PAC Seleções para encostas na região metropolitana. Então, fruto, isso mostra de uma forma muito concreta o trabalho que a gente vem fazendo de mapeamento das questões de risco, e eu estou falando aqui porque você chamou a atenção que a gente está no período das chuvas. Sim. Mas as questões metropolitanas e que envolvem a qualidade de vida das pessoas, elas perpassam pela mobilidade, pela qualidade das habitações, e aí Pernambuco hoje tem o programa Morar Bem Pernambuco. Ele foi um marco, né? Nós fomos o primeiro estado do Norte-Nordeste a ter uma política de habitação que não fosse simplesmente o Minha Casa Minha Vida, que é uma política excepcional do país, mas que sozinha não vai ser capaz de resolver esse problema tão complexo que é o déficit habitacional. Então, a gente vem sobrepondo diversas ações. Dentro da política habitacional do programa Morar Bem, a gente atua em vários eixos. Regularização fundiária. Boa parte do déficit habitacional de Pernambuco se traz pela insegurança fundiária. A pessoa mora há 30 anos, 40 anos na sua casa, mas ela não tem a propriedade. E quem não tem a propriedade, e bem interessante, porque quando a gente fala de habitação, a gente tem vários perfis. Claro. Quando você vai para uma entrega de chaves de um empreendimento do Minha Casa Minha Vida, você vai ver que, em geral, a gente entrega chave para pessoas jovens. Essas pessoas que recebem seu primeiro imóvel. Quando a gente entrega títulos de regularização fundiária, a gente entrega para pessoas bastante idosas, que já têm medo, inclusive, do risco sucessório, de que, na sua ausência, o que a sua família vai fazer, já que aquela casa não está regularizada. E, por exemplo, no Bode, a gente tinha, na comunidade do Bode, bastante conhecida, um dos maiores conflitos fundiários do Recife, e que, em 2024, as famílias foram surpreendidas com um decreto de desapropriação numa zona de ZEIS. Acabou que essa área existia uma poligonal da Perparte, e nós, enquanto governo, já que a Perparte é uma estatal, conseguimos judicialmente suspender, e isso depois foi revisto, e já temos famílias que receberam seus títulos de propriedade na comunidade do Bode. Temos o Reforma no Lar, que fala de melhoria habitacional, e já temos casas, por exemplo, em Roda de Fogo, em Jardim Monte Verde, em Peixinhos, na própria comunidade do Bode, onde a gente faz uma obra, a obra de R$18 mil no máximo, e a gente busca dar habitabilidade. Em geral, é o banheiro, a coberta, a instalação elétrica e o piso, que é sempre muito importante para a dona de casa, que, inclusive, a família escolhe. Ela escolhe o que ela quer. O entrada garantida, que a gente já conversou em outras ocasiões aqui,
Na Rádio Jornal, o governo do estado dá os R$ 20 mil e complementa a entrada para famílias que ganham até 2 salários mínimos. Retomada de obras. Então, a gente, quando vai e olha para todo esse arcabouço de ação, a gente está falando de melhoria de vida das pessoas que vivem, em especial, nas cidades. Né? Claro, não só na região metropolitana, em todo o estado, né, Tônia Araújo? Secretário, eu vou insistir aqui para que a gente possa falar um pouco mais de um órgão que tem uma importância tremenda, mas a gente só ouve falar muito quando chove, que é a Defesa Civil, É verdade. né? E aí estamos, como a senhora disse, dentro do período de chuvas. Não tem que ser uma coisa que a gente se admire, porque estamos no período de chuvas, né? E a gente, como eu disse, ouve muito falar da Defesa Civil quando estamos nesse período, mas existe um trabalho de prevenção, um trabalho que é feito o ano inteirinho. E aí eu queria que a senhora falasse da importância desse trabalho e do quanto esse trabalho subsidia, né? Detalhasse um pouco mais a respeito desse trabalho que é feito pela Defesa Civil. Tony, foi muito legal você falar disso, porque eu sempre agradeço em todas as obras que a gente entrega do desenvolvimento urbano à Defesa Civil. Em especial, obviamente, a Defesa Civil, que a gente tem maior contato lá com o Coronel Ramalho, sob a liderança dele e do Estado. Mas o trabalho da Defesa Civil, ele é um trabalho que realmente tem feito diferença aqui em Pernambuco. Trabalho que não é silencioso, tem sido permanente, com ações, inclusive, de simulações, construções de plano de mapeamento de risco, junto com o governo federal. E aí eu queria até dizer para vocês, porque algumas secretarias, elas não são tão famosas, e hoje Pernambuco é um dos... Acho que eu não tenho conhecimento de outra unidade federativa de Estado que tenha uma secretaria executiva de periferias. Hoje, Pernambuco tem, foi criada há aproximadamente 2 meses pela governadora Raquel Lira dentro da estrutura de desenvolvimento urbano, seguindo um modelo que foi instituído pelo governo federal a partir do governo do presidente Lula. E, por exemplo, a Secretaria Executiva de Periferias conversa permanentemente com a Defesa Civil, porque o que evita, como a gente não consegue fazer de um dia para a noite todos os investimentos e obras de infraestrutura, tem um trabalho da Defesa Civil de comunicação, de prevenção de risco, de orientação para as famílias, do que fazer, de como fazer, que é muito importante e que salva vidas. Porque para a gente não ter óbito durante um período, é muito importante que cada pessoa que está em área de risco, ela saiba em que momento ela deve procurar um lugar seguro, aonde estão esses locais seguros, quem oferece isso, o que é que está sendo feito. E aí, todo esse trabalho de mapeamento viabilizou, por exemplo, quando a gente fez o acordo junto com o governo federal dos prédios caixão. Era um problema de décadas, onde os municípios tinham bastante dificuldade de resolver sozinhos. O governo federal também sozinho tinha as limitações de solução, e isso tudo fazia com que aquela concertação não se chegasse numa solução para a vida de pessoas que estavam ali em risco iminente. E, anualmente, vidas se perdendo em acidentes, que é, como você diz, o período de chuvas, ele está anunciado, a gente sabe que o nosso inverno aqui é chuva, né? Nós não temos na nossa região aqui frio, né? Pelo menos na grande maioria do estado. Mas o nosso inverno se trata de chuva e a gente não pode fingir que não sabe que vai chover. Então, esse trabalho com a Defesa Civil, de mapeamento, agora, por exemplo, em Jaboatão, e aí também parabenizando o trabalho municipal, porque quem está na ponta, inclusive a própria legislação da Defesa Civil, estabelece as competências. A competência de fazer atuação em campo é da Defesa Civil do município, mas essa coordenação da Defesa Civil estadual tem permitido uma melhoria no trabalho das defesas civis municipais. E em Jaboatão agora, lá no edifício Kátia, a gente não teve nenhuma morte, embora tenha tido um fato muito triste, que você vê a sua casa cair, principalmente quando você não tem cobertura, porque naquele caso, por exemplo, é um empreendimento que é privado, ele não foi... Não tem seguro. Não tinha um seguro, uma apólice pública, Sim. nada que pudesse
ser arcado pelo poder público, mas nenhuma vida foi perdida em razão de um trabalho prévio da Defesa Civil. E isso tem acontecido. A gente já conseguiu, depois daquele acordo dos prédios caixão, demolir 71 empreendimentos que estavam em altíssimo risco. Certamente, Natália, vidas foram preservadas. Estamos finalizando agora dos 133 que fizeram parte porque o acordo base envolve 431, mas 133 era a primeira tranche com recursos já garantidos para as indenizações. A gente termina agora, no final de maio, todas as demolições. Fim de semana passado, desocupamos o edifício Camboa, em Jaboatão dos Guararapes, que já estava há anos indicado pela Defesa Civil como risco, mas com essas chuvas, as nossas equipes de Defesa Civil, junto com os municípios, acompanham e vão enxergando os indícios de agravamento e a necessidade. E aí fizemos, junto com o município fez a retirada das famílias, mas as famílias, como esse prédio, esse sim, estava incluído na relação lá dos edifícios caixão, né, com a pólice pública, nós conseguimos colocar ele na prioridade dos 133 e já cadastramos as famílias para o auxílio moradia. Então, assim, a gente consegue fazer um trabalho, e eu acho que a Defesa Civil tem feito isso do Estado de uma forma muito forte. Ontem as nossas equipes, ontem e desde o início desse fenômeno meteorológico que trouxe essa precipitação mais forte agora, a gente, uma semana antes, já estava com as equipes da Secretaria de Recursos Hídricos, a equipe da PAC, com a Defesa Civil, fazendo monitoramento e fazendo orientações com ações de retirada de pessoas de áreas mais críticas. Então, eu acho que é bem interessante, tem sido um trabalho forte, inclusive de ter colchões, lonas, equipamentos de emergência, mas em especial política de mitigação, mapa de risco, orientação às equipes, exercícios de simulação que ajudam a comunidade a entender aonde é que elas precisam ir, para onde, com antecedência, não esperar o momento que a água já subiu e que não tem muito o que fazer. Então, boa parte do trabalho que a gente lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação executa tem uma contribuição gigantesca da Defesa Civil. Antes, para a gente ter apresentado 1,6 bilhões de propostas no PAC, seleções agora, de 2025, eu precisei da equipe da Defesa Civil que fez um mapeamento das regiões de risco 4, de risco 3, e, para você ter uma ideia, esse 1,6 bi só foram áreas de risco 4. Que são as mais graves. São as mais graves. A Nossa. gente publicou uma licitação na semana passada para fazer uma obra de Cortês. Ela não foi com recurso do PAC, é uma obra que vai ser feita, como a de Jardim Monte Verde, 100% com recursos captados do governo do Estado. Uma obra de 30 milhões aproximadamente, que atinge boa parte da cidade de Cortês diretamente, porque é uma encosta muito grande que fica numa área super adensada do município, que há anos, inclusive o governo do estado, há uma década atrás, anunciou obra lá e nunca foi feito nada. E aí a gente licita e nós vamos fazer, certamente, como em Monte Verde, que já temos uma obra com 50% de andamento e que nós vamos entregar ela no final ainda, se Deus quiser, aí de 2025, para que nas chuvas de 2026 nem tenhamos o cuidado de dizer assim, porque a gente monitorou, a gente está com obra, a gente fica monitorando Claro. durante a chuva como é que está, até porque se a obra está em andamento, ela ainda não está pronta para aguentar toda a força daquela movimentação de terra. Então, a gente tem bastante cuidado com isso. E eu acho que é isso. É trabalho da Defesa Civil do município, Defesa Civil do Estado, que atua preventivamente.
Giro Metropolitano no ar para você, Simone Nunes, secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, com a gente. Importante para falar perspectivas, obras, do que está sendo feito e atendendo também angústias da população. Com certeza tem muita gente agora nos ouvindo, se colocando dentro de alguns pontos, não é, Tony? Secretária, e pensando, a minha vida precisa melhorar também nesse sentido. E aí nós falamos aqui de programas, de iniciativas que envolvem recurso estadual, recurso do PAC, que é federal também, a participação da Defesa Civil, os municípios engajados. Mas o Jornal do Comércio publicou recentemente uma matéria, secretária, falando o seguinte: aliás, o título: Chuvas exigem políticas públicas permanentes em Pernambuco. Já fica o convite para a nossa audiência, o telespectador da rede social, ir lá no JC. Mas a ONG Contas Abertas, ela coloca aqui um levantamento das transferências, valores de transferências, ONG Contas Abertas, para o estado de Pernambuco, de parte do governo federal, e aí são recursos para desastres. Por exemplo, eu vou pegar só o último recorte. Em 2020, eram 195 milhões de reais, 2021 caiu para 168, estou aqui arredondando para facilitar, 22, 70 milhões. Então, a gente vem de 20 com 195, chega em 2022 com 70 milhões. Aqui na parte do governo do estado, em 2022, por exemplo, eram 11 milhões. 2024, 79 milhões somados, segundo a ONG Contas Abertas. Ok, o estado aumentou o repasse. Mas como negociar isso com o governo federal e falar, secretária, a gente precisa de dinheiro para atender as pessoas. Isso está sendo feito. Está E sendo aí, me feito. permita, Sim. secretária, um complemento dentro dessa mesma questão. Esses recursos, eles são suficientes? Aí, Tony, você você traz um bom ponto. Mas, assim, dizer que estão sendo feitos, e quando a gente estava falando logo no início da nossa conversa de projeto, é a melhor forma, porque a gente também não pode dizer que não está vindo recurso, mas eu não me preparo para receber. Porque tem aquele recurso emergencial que precisa ser enviado, e aí o Estado tem feito investimento em ações preventivas, e eu quero trazer um dado aqui que eu acho que é um dado muito relevante. A gente tinha 2021, e eu não vou falar de 2021 porque a gente teve a pandemia em 2020, mas 2018, 2019, uma média de investimento total no Estado com obras de infraestrutura, Tony, na faixa de menos de R$ 1 bilhão. Nós já estamos hoje no governo do Estado, na gestão da governadora Raquel Lira, com uma média anual de 2,2 bilhões de investimentos, e vamos chegar, sem dúvida nenhuma, a mais de 4 bi no final do ano de 2025, em investimentos de infraestrutura. O que significa dizer que a gente vai precisar cada vez menos de recurso emergencial para desastres, porque os desastres eles vão acontecer de menor forma. A gente está fazendo agora, e já fizemos a licitação do projeto, já fizemos o projeto, vamos licitar agora em junho, a dragagem do Beberibe. Sabe o último ano que foi feita dragagem no Beberibe? 2013. O 12 Beberibe anos. é um rio, né? A nossa região metropolitana aqui, cortada por rios, que tem diversos trechos totalmente assoreados, com muito lixo, com profundidade comprometida, e o governo do estado, com a obra do Periferia Viva, que vai envolver não só a dragagem, mas também a revitalização das margens com reurbanização, inclusive com a retirada de 700 famílias de palafitas, o que não é só isso suficiente, mas a dragagem que vai dessa região ali, da área ali, da altura de Peixinhos, pegando Recife e Olinda até a foz do rio, vai impactar numa zona de diminuição de alagamento de centenas de pessoas. Centenas de pessoas. Isso são ações de investimento que se demonstram nesses números que eu trouxe aqui, de 2 bilhões, e que são muito importantes. Agora, você me diz assim, Simone, é suficiente? Não. Nós estávamos fazendo aqui um levantamento ontem, lá na secretaria, porque hoje, na estrutura do governo, a gente tem uma secretaria que trata de projetos. O governo do estado não tinha uma secretaria, um escritório de projetos. A Secretaria hoje de Projetos Estratégicos, ela é uma usina de projetos relevantes
de maternidade, de batalhões de polícia, de escolas técnicas, das próprias creches que a gente está construindo, para poder a gente ter equipamentos públicos onde a gente, nas seleções de recurso federal e também nas possibilidades de captação de recursos de instituições financeiras, a gente possa trazer dinheiro para Pernambuco e executar a obra, né? Porque a gente também não pode ter mais aqui na história do nosso estado obras que deveriam ter ficado prontas em 10 anos atrás e a gente normaliza isso. Nós entregamos o TI Igaraçu. O TI Igaraçu era uma obra que precisava ter ficado pronta em 2014 e em janeiro de 2023 a gente recebeu ela com 5%. 5%. Janeiro de 23 com 5%. Um contrato, obviamente, totalmente desequilibrado, que para a gente retomar, a gente precisou de quase 9 meses. Eu só consegui retomar essa obra em setembro de 2023, porque tive que ir ao Tribunal de Contas, a gente teve que refazer projeto, chamar a construtora, entender se a construtora tinha tido responsabilidade ou não tinha, para poder aplicar penalidades cabíveis e, se fosse o caso, relicitar. Retomamos em setembro de 2023 com a mesma construtora. Vimos que muitas das questões tinham sido problemas ocorridos no próprio estado. E entregamos essa obra pronta, aproximadamente, acho que uns 2 meses atrás. 1 ano e pouco depois de gestão, mas com menos de 1 ano de obra efetivamente. Aliás, um pouco mais de 1 ano de obra, a gente retomou em setembro e entregou, ela ficou pronta em janeiro, a gente entregou, né, em abril, quando finalizou todas as partes da obra agora de 25. Então, nós precisamos pensar em projetos bem feitos para Pernambuco, para que a gente tenha obras que possam ser finalizadas, né? E, fazendo o levantamento, nós vamos investir até 2026 só na gestão da governadora, em obras que nós vamos começar efetivamente, e muitas delas entregar, como é o caso das estradas, cerca de 15 bilhões. Não é pouco, é um desafio gigante que o governo do estado, que a governadora tem feito para captar recursos, parte deles federais, mas parte deles tomados com essas operações de crédito, que vão melhorar a vida das pessoas, mas que não vão resolver o problema de todo o estado, porque não se resolve anos de problemas gravíssimos que a gente tem de infraestrutura em 4 anos. Mas certamente a gente sai de um patamar, né, para um outro patamar de investimentos. Falar de habitação, por exemplo. Pernambuco tem, no plano plurianual, 1 bilhão previsto para habitação. São 332 bilhões por ano. São 4 anos, então faça a conta, né? Pois é. Então, vai ser suficiente para um déficit de mais de 320 mil famílias, Simone? Não. Mas, com certeza absoluta, a gente já virou a chave. E um exemplo disso é que de 2019 a 2022, Pernambuco devolveu o dinheiro do Minha Casa Minha Vida para habitação de interesse social para outras regiões do país. Isso, para mim, é uma coisa inaceitável para um estado que tem um déficit tão sério e uma situação de pessoas precisando tanto da casa própria. Você sabe que em qualquer programa que você faça, que o ouvinte esteja participando e se fale de habitação, eles vão dizer, relatar muitas vezes que estão em busca do seu imóvel. Eu sou servidora da Caixa Econômica e participei dos primeiros feirões da casa própria. Quando eu cheguei no governo, eu disse, olha, para quem participou a vida toda de feirão da casa própria e viu uma família chorar com uma carta de crédito, a gente não pode acreditar que ela desistiu do sonho da casa própria e por isso que Pernambuco devolveu o dinheiro. E aí foi quando a gente foi ver e qual era o problema. Por que as pessoas aqui no nosso estado não conseguiam comprar casa própria no recorte de renda de 2 salários mínimos, que é onde a gente tem quase 80% do nosso déficit concentrado? Porque essas famílias precisam dar uma entrada para comprar um imóvel, como qualquer outra família, e não faz, uma família de 2 salários mínimos, ela não consegue fazer poupança. Ela paga as contas do mês, paga o aluguel, mas ela não faz poupança. E a gente tem um grande número de pessoas
que são empreendedores individuais, autônomos, que não têm FGTS, por exemplo. E quando a gente ia ver quem efetivamente conseguia assinar o seu contrato, era 25% da quantidade de pessoas que a Caixa Econômica aprovava para o crédito do Minha Casa Minha Vida. Aí você dizia assim, 75% não conseguiram. Não conseguiram porque possivelmente não tinham nenhum patrimônio que pudesse se desfazer, um carro, às vezes a família se junta ali, ajuda, o FGTS que pudesse servir de entrada. E como o governo do estado começou a colocar 20 mil reais por família para dar, nós investimos 200 milhões no ano para essa modalidade, a gente simplesmente usou todo o recurso do FGTS. Fomos para a marca de 1,7 bilhões aplicados pelo Fundo de Garantia em Habitação de Interesse Social em Pernambuco para esse recorte de 2 salários mínimos e, ao invés de devolver dinheiro, pedimos suplementação de 600 milhões. Então, a gente realmente vira o patamar e aí começa a entrar num ciclo de positivo, porque quando também a gente faz isso, eu dou casa própria, mas eu aqueço a construção civil, Claro. que é uma indústria que gera emprego e renda de uma forma muito rápida. Foi uma das indústrias responsáveis pela virada do CAGED de Pernambuco, né? Tem puxado o PIB do nosso estado aí para cima. Então, você começa a dar uma engrenagem na máquina estadual que vai gerando bonança. E bonança vai gerando melhoria de vida para as pessoas e, fatalmente, nós vamos ter redução de mortes, pessoas que vão deixar de viver com as mazelas, porque quando a gente fala de igualdade, até agora a gente teve a CBA 19 aqui, e falar de resiliência climática, ela não é linear para todo mundo. Quem vive na periferia sabe muito bem do que eu estou falando. A chuva que nos assolou agora nesses últimos dias, para quem mora numa área totalmente urbanizada, é muito diferente da chuva de quem está lá nas margens do rio. Por exemplo, aonde a gente está, lá em Peixinhos, na comunidade de Cabo Gato, fazendo a ação do Periferia Viva, onde a gente instalou um posto territorial, estamos fazendo reforma de casa, vamos fazer a dragagem do rio, já estamos com obra de pavimentação e saneamento, e vamos aplicar os recursos do PAC Periferia lá. A gente teve uma senhora que faleceu e não foi de um acidente. Ela, muito nervosa, colocando as coisas dela para cima, né, subindo, porque muitas vezes a gente tem casa com menos de 1 metro de pé direito, porque eles sobem o chão das suas casas para poder não perder tudo nas chuvas. Claro. Ela fez esse esforço, chegou passando mal na casa da mãe e teve um infarto fulminante e morreu. A gente tinha estado com ela no dia anterior. Nossa. E veja como as tragédias elas se sobrepõem. A mãe dela, que viu uma pessoa de idade, viu a filha falecendo na sua frente, estava hospitalizada no AVC. E não foram vítimas da chuva? Foram também, porque a chuva acaba trazendo uma insegurança, um medo que aflige as pessoas de uma forma muito profunda, né? Hoje, fazendo a obra em Jardim Monte Verde, e existe um filme que chama Água Capital. É uma produção de um trabalho feito por Luana, que hoje está até no Ministério das Cidades, é um trabalho acadêmico dela. Ela é hoje a diretora do PAC Periferias, está no Ministério das Cidades, é uma pernambucana, que eu tive o prazer de conhecer, e que o trabalho acadêmico dela deu origem a esse filme. Não é nem um curta, porque ele tem 1 hora e pouco, que mostra essa questão das chuvas e da água nas regiões periféricas e mostra Monte Verde muito diferente do que ele hoje está. Eu até brinquei com ela, eu disse, Luana, eu quero te levar lá em Monte Verde para você olhar, porque eu assisti teu filme e já é outro lugar. Mas as pessoas de lá, elas, por mais que a vida esteja melhorando com as obras que a gente está fazendo, elas ainda têm muitas cicatrizes do que aconteceram. E o Estado reconhecer isso também é importante, né? Porque atendimento psicológico é um acesso para essas famílias e pensar que daquele ponto que se estava, não pode voltar. Daqui precisa se evoluir ainda mais, né, secretária? Giro Metropolitano, Tony Araújo. Bom, secretária, a senhora falou a respeito de obras que precisam ser concluídas
E uma obra que me vem à cabeça agora é uma que impacta demais a vida das pessoas que moram especialmente em Olinda, notadamente no bairro de Jardim Atlântico, Jardim Fragoso e Ouro Preto. E é uma obra que vai se estender para além do período de chuvas, mas que no período de chuvas tem causado muita dor de cabeça, que é o Canal do Fragoso. Famoso. Né? Então, a nossa audiência deve estar na expectativa Sim. para ouvir falar a respeito disso, porque quer um fim daquela obra, mas não de qualquer jeito. Quer que ela cumpra a sua missão, cumpra a sua função. O que é que a senhora diz a respeito dessa obra em especial? Tony, eu já começo te dizendo que o nosso compromisso é terminar na gestão da governadora Raquel Lira a obra do Canal do Fragoso, e nós vamos fazer. Quando a gente chegou em janeiro de 2023, essa obra que envolve 5 contratos, aliás, desculpa, 6 contratos. É uma obra gigante que a população enxerga como uma obra só, mas ela tinha 6 contratos. Dos 6, só um em janeiro de 2023 estava ativo, os outros 5 estavam suspensos, ou seja, totalmente paralisados. Hoje nós temos 6 contratos ativos e licitamos a fase final e já estamos com obra lá na foz do canal, que é o último trecho e que faz com que o canal cumpra a sua função, porque essa obra é uma obra que começou ao inverso, né? Você não faz um canal abrindo ele, vou falar de montante a jusante, mas assim, normalmente, para quem está nos ouvindo, é dizer assim, você abre o canal da foz, porque você vai dando vazão para ele e vem subindo com a obra. O Fragoso não, o Fragoso começou lá de cima e veio, e como ele não andou ao longo dos anos, à medida que a obra parava, ele agravava a situação dos bairros que ficavam remanescentes. E isso é o que ocorre em Jardim Atlântico, por exemplo, há muitos anos, né? O canal não evoluiu na velocidade que ele precisaria. Nós retomamos todas essas obras que estavam em andamento da forma que elas eram, porque a gente não podia reescrever o que já tinha sido feito, mas fizemos a licitação do último trecho do lado certo. Começamos lá na foz e vamos encontrar o canal no seu último trecho que já havia sido contratado. E em todas as chuvas, a gente monitora o Fragoso, eu monitoro ele diariamente, e em especial não só no inverno, em dias de chuva e de maré. Eu brinco dizendo que lá eu sou Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, eu nunca pensei que fosse acompanhar a maré, mas a gente acompanha sim, porque isso também impacta na performance do canal. E é importante dizer para a população que não houve transbordo do canal na parte de obra concluída. E sim, ele ainda não tem a performance adequada nas áreas em que a gente está com obra em andamento. E é aí que acontece, ali perto da Pizzaria Atlântico, existe um trecho que a gente internamente no governo diz que é o trecho do contrato dos bueiros, que há um rebaixamento, existiam alguns bueiros que precisavam ser feitos. Um trecho mais crítico do projeto. É um trecho crítico do projeto que tinha sido contratado de uma maneira inadequada. Nós tivemos que rescindir contrato com a empresa. A empresa que estava no início não é a que está hoje. Nós fizemos a rescisão, refizemos o projeto, relicitamos. A licitação foi concluída, já tem empresa trabalhando, mas a gente ainda não concluiu o trecho. E nesse trecho, quando a gente tem um grande volume de chuva com o acúmulo da maré, nós temos ali uma situação de transbordo num trecho que você olha com obras, mas não é um transbordo do canal. Nos trechos em que a obra está concluída, o canal não transborda, mesmo antes das obras, porque tem uma obra que chama a Obra da Lagoa de Retenção do Fragoso, que é uma obra que é do município, né? E que ela não está andando na velocidade que precisaria, porque tinha uma questão de desapropriação, que inclusive a governadora Raquel Lira já avisou a prefeita Mirella que o Estado vai ajudar e nós vamos ajudar o município a fazer a indenização das desapropriações, é um valor em torno de 10 milhões, para que ela possa retomar essa obra e o canal tenha uma performance ainda melhor. Mas o canal, nos trechos em que ele está totalmente pronto, a gente não teve situação de transbordo. Eu tenho imagem de drone. Agora, é um compromisso da nossa gestão. Acho que
a própria Caixa Econômica, mas o ministro Rui Costa, o ministro Jada já esteve visitando essa obra e ela está lá, né? Qualquer pessoa, não precisa ser ninguém que entenda de engenharia, vê que a obra está andando, inclusive com as desapropriações que restaram, a gente ainda tem cerca de 40 a 50 imóveis que estão em processo de desapropriação lá no trecho final, mas para você ter ideia, ninguém foi retirado pelos bombeiros de bote, porque nós estamos fazendo o trabalho super sério e o mais célere possível para que essas casas que estão dentro do canal, porque lá no trecho final a gente ainda tem algumas construções, quando você olha, elas estão dentro do canal, né? Agora, as previsões, porque a gente já ouviu bastante, né, Tony? Final de 25, início de 26, e a gente vai encerrando assim. Qual é a previsão? Porque a senhora falou para a gente já que ainda tem um impasse, que a governadora está tentando também ajustar com a prefeitura de Olinda, com a prefeita Mirella. A previsão de encerramento, de conclusão, de entrega, qual é? Continua a mesma? Mudou? Deixa eu te falar, esse impasse com essa questão da obra que a gente vai ajudar a prefeitura de Olinda é a obra da bacia que não impacta na conclusão do Fragoso. O Fragoso vai ser concluído totalmente em agosto de 2026. Esse é o prazo. Agora, nós temos trechos que eu já consigo finalizar. Por exemplo, agora, no final de 2025, esse trecho ali da ponte dos Bueiros, que a gente chama da Estaca 40, que fica mais ou menos ali na altura da Pizzaria Atlântica, ele vai ser concluído. Então, a obra final, o canal totalmente pronto, em agosto de 2026, o que não tem nenhuma relação com essa obra da prefeitura. A obra da Lagoa, ela é uma obra que ajuda na performance do canal. Obviamente que os problemas de drenagem que envolvem os desafios do município de Olinda não estão resumidos ao canal do Fragoso. A gente faz a limpeza, tem apoiado, inclusive apoiamos o município na limpeza de canais. Olinda tem cerca de 27 canais. Então, isso tudo, com todos os desafios, inclusive de ligações clandestinas que jogam material orgânico dentro disso e gera a famosa baronesa, que na época que a água precisa fluir. Então, hoje você olha o canal, você não vê ele cheio de baronesa, a gente tem fotos, registros de 2022, 2021, de como estava. Inclusive, a própria estatística do Corpo de Bombeiros, não tivemos ninguém, tivemos sim a água dentro das casas, ainda muito transtorno, mas a gente não teve ninguém precisando ser socorrido pelos bombeiros. O que já é. O que é importante, mas o que não nos faz baixar a guarda. A gente tem total consciência que não demos causa ao problema do Fragoso, mas que o Fragoso é nossa responsabilidade e nós vamos finalizar ele. Secretária Simone Nunes, Tony Araújo, para quem nos acompanha no Giro, até a próxima oportunidade, sempre bom vê-la. À disposição, prazer estar com vocês. Tony, até mais. Estaremos de volta na semana que vem. Então, para você, até lá.